Capítulo 17. Recebe o homem que calculava inúmeras consultas, crendices e superstições, unidades e figuras, o contador de histórias e o calculista, o caso das 90 maçãs, a ciência e a caridade. A partir do célebre dia em que estivemos pela primeira vez no divã do califa, a nossa vida sofreu profundas modificações. A fama de Beremiz ganhou realce excepcional na modesta hospedaria em que morávamos. Os visitantes e conhecidos não perdiam oportunidade de lisonjear-nos com repetidas demonstrações de simpatia e respeitosos salãs. Todos os dias o calculista via-se obrigado a atender a dezenas de consultas. Ora era um cobrador de impostos que precisava conhecer o número de ratios contidos em um abás e a relação entre essas unidades e o cate. Aparecia a seguir um hakim ansioso por ouvir de Beremiz uma explicação sobre a cura de certas febres por meio de 7 nós feitos numa corda. Mais de uma vez o calculista foi procurado por cameleiros ou vendedores de incenso que indagavam quantas vezes devia um homem saltar uma fogueira para se livrar do demônio. Apareciam por vezes ao cair da noite soldados turcos de olhar iracundo que desejavam aprender meios seguros de ganhar no jogo de dados. Esbarrei muitas vezes com mulheres, ocultas por espessos véus, que vinham tímidas consultar o matemático sobre os números que deviam escrever no antebraço esquerdo para obter boa sorte, alegria e riqueza. Queriam conhecer os segredos que asseguram a baraca para uma esposa feliz. A todos Beremiz Samir atendia com paciência e bondade. Esclarecia alguns, dava conselhos a outros, procurava destruir as superstições e crendices dos fracos e ignorantes, mostrando-lhes que nenhuma relação pudera existir pela vontade de Deus entre os números e as alegrias, tristezas e angústias do coração. E procedia dessa forma, guiado por elevado sentimento de altruísmo, sem visar a lucro ou recompensa. Recusava sistematicamente o dinheiro que lhe ofereciam, e quando o sheik rico, a quem ensinara, insistia em pagar a consulta, Beremiz recebia a bolsa cheia de dinares, agradecia a esmola e mandava distribuir integralmente a quantia entre os pobres do bairro. Certa vez um mercador chamado Aziz Neman, empunhando um papel cheio de números e contas, veio queixar-se de um sócio a quem tratava de ladrão miserável, chacal imundo, e outros epítetos não menos insultuosos. Beremiz procurou acalmar os ânimos exaltadíssimos do homem e chamá-lo ao caminho da mansidão. Acautelai-vos, aconselhou, contra os juízos arrebatados pela paixão, porque esta desfigura muitas vezes a verdade. Aquele que olha por um vidro de cor vê todos os objetos da cor deste vidro. Se o vidro é vermelho, tudo lhe parece rubro. Se é amarelo, tudo se lhe apresenta completamente amarelado. A paixão está para nós como a cor do vidro para os olhos. Se alguém nos agrada, tudo lhe louvamos e desculpamos. Se ao contrário nos aborrece, tudo lhe condenamos ou interpretamos de modo desfavorável. E a seguir examinou com paciência as contas e descobriu nelas vários enganos que desvirtuavam os resultados. Aziz certificou-se de que havia sido injusto para com o sócio, e tão encantado ficou com a maneira inteligente e conciliadora de Beremiz, que nos convidou naquela noite a um passeio pela cidade. Fomos levados pelo nosso delicado companheiro até o café Bazarik, no extremo da praça de Otimã. Um famoso contador de histórias, no meio da sala invadida por fumo negro e espesso, prendia a atenção de um grupo numeroso de ouvintes. Tivemos a sorte de chegar exatamente no momento em que o sheik El-Medá, tendo terminado a acostumada prece inaugural, começava a narrativa.
Era um homem de seus 50 anos, quase negro, a barba negríssima e 2 grandes olhos cintilantes trazia, como quase todos os outros narradores de Bagdá, um amplíssimo pano branco apertado em torno da cabeça por uma corda de pelos de camelo, que lhe dava a majestade de um sacerdote antigo. Falava com voz alta e vagarosa, ereto no meio do círculo dos ouvintes, acompanhado submissamente por 2 tocadores de alaúde e de tambor. Narrava com entusiasmo uma história de amor, intercalada com as vicissitudes da vida de um sultão. Os ouvintes não lhe perdiam uma só palavra. O gesto do sheik era tão arrebatado, a sua voz tão expressiva, o seu rosto tão eloquente, que às vezes deixava a impressão de viver as aventuras que sua fantasia criava. Falava de uma longa viagem, imitava o passo lento do cavalo fatigado. Aqui encarnava o beduíno sedento, procurando em torno de si uma gota d'água. Ali deixava prender os braços e a cabeça, como um homem prostrado. Que admiração me causava o sheik contador de histórias. Árabes, armênios, egípcios, persas e nômades bronzeados no Hejaz, imóveis, sem respirar, refletiam na expressão do rosto todas as palavras do orador. Naquele momento, com a alma toda nos olhos, deixavam ver claramente a ingenuidade e a frescura de sentimentos que ocultavam sob a aparência de uma dureza selvagem. O contador de histórias andava para a direita e para a esquerda, parava, retrocedia aterrado, cobria o rosto com as mãos, erguia os braços para o céu, e à medida que se ia afervorando e levantando a voz, os músicos tocavam e batiam com mais fúria. A narrativa empolgava os beduínos. Terminada que foi, os aplausos estrugiram no ar. Seguiu-se um linguarejar surdo dos presentes. Comentavam todos os episódios mais emocionantes da narrativa. O mercador Aziz Neman, que parecia muito popular naquela barulhenta sociedade, adiantou-se para o centro da roda e comunicou ao sheik, em tom solene e decidido: acha-se presente, ó irmãos dos árabes, o célebre Beremis Samir, o calculista persa, secretário do vizir Maluf. Centenas de olhos convergiram para Beremis, cuja presença era uma honra para os frequentadores do café. O contador de histórias, depois de dirigir um respeitoso salã ao homem que calculava, disse com voz clara e timbrada: meus amigos, tenho contado muitas histórias maravilhosas de gênios, reis e efrites. Em homenagem ao luminoso calculista que acaba de chegar, vou narrar uma história que envolve um problema cuja solução até agora não foi descoberta. Muito bem, conclamaram os ouvintes. O sheik, depois de evocar o nome de Alá, com ele a oração e a glória, contou o seguinte caso. Vivia outrora em Damasco um bom e esforçado camponês que tinha 3 filhas. Um dia, conversando com o Cade, declarou o camponês que suas filhas eram dotadas de alta inteligência e de raro poder imaginativo. O Cade, invejoso e implicante, irritou-se ao ouvir o rústico elogiar o talento das jovens e declarou: já é a 5ª vez que ouço de tua boca elogios exagerados que exaltam a sabedoria de tuas filhas. Vou apurar se elas são, como afirmas, dotadas de engenho e perspicácia de espírito. Mandou o Cade chamar as 3 raparigas e disse-lhes: aqui estão 90 maçãs que vocês deverão vender no mercado. Fátima, que é a mais velha, levará 50. Kunda levará 30 e Sirra, a caçula, será encarregada de vender as 10 restantes. Se Fátima vender as maçãs a 7 por 1 dinar, as outras deverão vender também pelo mesmo preço, isto é,
a 7 por 1 dinar. Se Fátima fizer a venda das maçãs a 3 dinares, cada uma será esse o preço pela qual Kunda e Sirra deverão vender as que levam. O negócio deve fazer-se de sorte que as 3 apurem, com a venda das respectivas maçãs, a mesma quantia. E não posso desfazer-me de algumas das maçãs que levo? Perguntou Fátima. De modo algum, obstou de pronto o impertinente Cade. A condição, repito, é essa. Fátima deve vender 50, Kunda deverá vender 30 e Sirra só poderá vender as 10 que lhe tocaram. E pelo preço que Fátima as vender, pelo mesmo preço, deverão as outras negociar as frutas. Façam a venda de modo que apurem ao final quantias iguais. Aquele problema, assim posto, afigurava-se absurdo e disparato. Como resolvê-lo? As maçãs, segundo a condição imposta pelo Cade, deviam ser vendidas pelo mesmo preço. Ora, nessas condições, é claro que a venda de 50 maçãs devia produzir quantia muito maior que a venda de 30 ou de 10 apenas. E como as moças não atinassem com a forma de resolver o caso, foram consultar sobre o complicado problema um imã que morava nas vizinhanças. O imã, depois de encher várias folhas de números, fórmulas e equações, concluiu: Meninas, esse problema é de uma simplicidade cristalina. Vendam as 90 maçãs conforme o Cade ordenou e chegarão sem erro ao resultado que ele mesmo determinou. A indicação dada pelo imã em nada esclarecia o intricado enigma das 90 maçãs proposto pelo Cade. As jovens foram ao mercado e venderam todas as maçãs, isto é, Fátima vendeu 50, Kunda vendeu 30 e Sirra encontrou logo o comprador para as 10 que levara. O preço foi sempre o mesmo para as 3 moças. E por fim, cada uma delas apurou a mesma quantia. Aqui termina a história. Cabe agora ao nosso calculista explicar como foi resolvido o problema. Mal acabara de ouvir o apelo do inteligente narrador, Beremiz encaminhou-se para o centro do círculo formado pelos curiosos ouvintes e assim falou: Não deixa de ser interessante esse problema apresentado sob forma de história. Já tenho visto muitas vezes exatamente o contrário. Simples histórias mascaradas sob o disfarce de verdadeiros problemas de lógica ou de matemática. A solução para o enigma, com o malicioso Cadi de Damasco quis atormentar as jovens camponesas, parece ser a seguinte. Fátima iniciou a venda fixando o preço de 7 maçãs por 1 dinar. Vendeu desse modo 49 maçãs, ficando com uma de resto. Kunda, obrigada a ceder as 30 maçãs por esse mesmo preço, vendeu 28 por 4 dinares, ficando com 2 de resto. Sirra, que dispunha de uma dezena, vendeu 7 por 1 dinar, ficando com 3 de resto. Temos assim na primeira fase do problema. Fátima vendeu 49 e ficou com 1. Kunda vendeu 28 e ficou com 2. Sirra vendeu 7 e ficou com 3. A seguir, Fátima resolveu vender a maçã que lhe restava por 3 dinares. Kunda, segundo a condição imposta pelo Cade, vendeu as 2 maçãs que ainda possuía pelo mesmo preço, isto é, 3 dinares cada uma, obtendo 6 dinares. E Sirra vendeu as 3 maçãs de resto por 9 dinares, isto é, também a 3 dinares cada uma. Fátima, 49 por 7 dinares, 1 por 3 dinares, total por 10 dinares. Kunda, 28 por 4 dinares, 2 por 6 dinares, total por 10 dinares. Sirra, 7 por 1 dinar, 3 por 9 dinares, total por 10 dinares. E terminando o negócio, como é fácil verificar, cada uma das moças apurou 10 dinares,
Eis como foi resolvido o problema do Cade. Queira lá que os perversos sejam castigados e os bons recompensados. O Sheik El-Medá, encantado com a solução apresentada por Beremiz, exclamou erguendo o braço: pela segunda sombra de Maomé, este jovem calculista é realmente um gênio. É o primeiro ulema que descobre, sem fazer contas complicadas, a solução exata e perfeita para o problema do Cade. A multidão que enchia o café de Otimã, sugestionada pelos elogios do sheik, vozeou: bravos, bravos, Alá esclareça o jovem ulema. É bem possível que muitos dos homens não tivessem entendido a explicação de Beremiz. Não obstante essa pequena restrição, os aplausos foram gerais e vibrantes. Beremiz, depois de impor silêncio à rumorosa sociedade, disse-lhe com veemência: meus amigos, vejo-me forçado a confessar que não mereço o honroso título de ulema. Louco é aquele que se considera sábio quando mede a extensão de sua ignorância. Que pode valer a ciência dos homens diante da ciência de Deus? E antes que um dos assistentes o interrompesse, narrou o seguinte: era uma vez uma formiguinha que, andando a vagar pelo mundo, encontrou uma grande montanha de açúcar. Muito contente com sua descoberta, retirou da montanha um pequeno grão, levou-o ao formigueiro. Que é isto? Perguntaram as companheiras. Isto, replica a pretensiosa, é uma montanha de açúcar. Encontrei-a no caminho e resolvi trazê-la para aqui. E Beremiz acrescentou com uma vivacidade muito fora da sua habitual placidez: e assim o sábio orgulhoso traz a pequenina migalha, apanha no caminho e julga conduzir o próprio Himalaia. A ciência é uma grande montanha de açúcar. Dessa montanha só conseguimos retirar insignificantes pedacinhos. E insistiu compenetrado: a única ciência que deve ter valor para os homens é a ciência de Deus. Um banqueiro iemenita de bochechas largas que se achava na roda interpelou Beremiz: e qual é, ó calculista, a ciência de Deus? A ciência de Deus é a caridade. Lembrei-me neste momento da poesia admirável que ouvira pela voz de Telassim nos jardins do Sheik Yazid, quando os pássaros foram postos em liberdade. Falasse eu a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Nada seria, nada seria. Por volta da meia-noite, quando deixamos o café Bazarique, vários homens, para testemunhar a consideração que nos dispensavam, vieram oferecer-nos suas pesadas lanternas, pois a noite ia escura e as ruas estavam esburacadas e desertas. Olhei para o céu, no alto, destacando-se no meio da imensa caravana de estrelas, brilhava a inconfundível Al-Shirah, e Alá.